Que bom que a gente pode ter esse tempo de buscar o Senhor e sermos ministrados, né? Como o Adriano falou, uma canção já de muito tempo, mas que tem uma letra profunda, uma letra tão importante, que fala: eu preciso de você. Eu preciso de você, querido irmão, eu não posso viver sem você. Porque Deus planejou isso, que a gente vivesse essa unidade, essa comunhão dentro do corpo de Cristo. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre algo que tem a ver com isso. Nós vamos falar sobre relacionamentos. Nós vamos falar sobre o cristão e seus relacionamentos. Se a gente vai viver unidade, a gente quer buscar unidade, a gente precisa compreender que a nossa vida, ela é movida por relacionamentos. Você consegue fazer alguma coisa produtiva, ou alguma coisa dentro de um objetivo que você tenha sozinho? Talvez uma coisinha ou outra, mas não é a regra, né? Normalmente, tudo que você vai fazer, o que você precisa fazer, você precisa de alguém. Ou você faz para alguém, ou você faz a pedido de alguém, ou você faz para entregar para alguém, para oferecer para alguém. Sempre tem alguém envolvido. Então, você sempre está se relacionando com alguém. Tudo que fazemos envolve relacionamentos. E dentro do corpo de Cristo não é diferente. Nós também nos envolvemos no corpo de Cristo e isso produz relacionamentos. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, no meu e no seu lugar, foi também para restaurar o nosso relacionamento com Deus Pai. Porque nós estávamos separados dele, o pecado nos afastou. E através de Cristo a gente volta a ter de novo esse relacionamento com o Pai. Através do sacrifício de Cristo, da nossa fé em Jesus Cristo, na sua morte, na sua ressurreição. Então nós vamos falar um pouquinho de relacionamentos, e eu quero ler para você uma definição de relacionamento que vai aparecer, dizendo o seguinte: relacionamento é a capacidade de conviver ou comunicar-se com os seus semelhantes. Uma ligação de amizade, afetiva, profissional ou uma outra qualquer, condicionada por uma série de atitudes de uma pessoa para outra e vice-versa. Então, relacionamentos pressupõem atitudes, ações que são oferecidas de um para o outro e do outro para um. É assim que acontece, é assim que funciona. Dentro do corpo de Cristo não é diferente. Mas interessante que às vezes a gente tem uma relação com alguém, mas não desenvolve de fato um relacionamento mais profundo. E infelizmente muitas vezes acontece até dentro de casa. Eu tenho um familiar dentro de casa, mas eu nem me relaciono muito bem com ele. O meu relacionamento com ele é muito fragilizado, ou ele está ali, tem algum ruído que atrapalha esse relacionamento. Mas nós desenvolvemos vários níveis de relacionamento, na família, nos parentes, no trabalho, na escola, na vizinhança, né? Fazendo negócios. Tudo isso tem a ver com relacionamentos. E quem é dos negócios sabe que um bom relacionamento produz bons negócios também, não é verdade? Porque você precisa estabelecer bons relacionamentos. Mas, e como cristãos, qual deve ser o nosso foco? Que tipo de relacionamento nós devemos nos desenvolver? Ou devemos buscar desenvolver? E você certamente já ouviu, e eu já comentei aqui outras vezes, que nós como cristãos temos como base dos nossos relacionamentos interpessoais, um relacionamento que a gente chama de vertical, que é com Deus. Nosso primeiro relacionamento precisa ser com Deus. Porque esse relacionamento nosso com Deus, estando bem alinhado, bem ajustado, vai fazer com que o nosso relacionamento na coletividade, né, com os nossos semelhantes, aconteçam de maneira mais natural, mais amigável, mais harmônica, não é verdade? Se o meu relacionamento com Deus está prejudicado, o meu relacionamento vertical também não é muito bem desenvolvido. Então nós temos esses dois tipos de relacionamento básico, mas a base principal é o meu relacionamento com Deus. Como está então esse seu relacionamento direto com Deus? Você tem buscado ao Senhor? Nós vamos usar um texto que também é muito conhecido, vamos tentar explorar dele algo especial, que está lá em Mateus, capítulo 22, versos 34 a 40. Mateus, verso 22, do 34 ao 40. O Senhor Jesus está ensinando ali as pessoas, e aí alguns dos saduceus e fariseus ali, que eram aqueles mestres conhecedores da lei,
resolvem interrogar Jesus para tentar encontrar uma falha, para tentar encontrar uma brecha ali para acusar Jesus. E aí o 34 em diante diz assim: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito da lei, o pôs à prova com esta pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a este, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Deus, obrigado. Obrigado por essa leitura de uma pequena porção da tua palavra. E mais uma vez agora nós pedimos que o teu Santo Espírito possa nos conduzir nesse tempo de meditação e falar conosco com muita liberdade, nos estimulando a vivermos relacionamentos saudáveis, primeiro com o Senhor e depois com os nossos irmãos. E assim nós pedimos a tua bênção e direção sobre esse tempo. E o fazemos no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Enfim, nós temos um relacionamento vertical então, com Deus, e esse relacionamento precisa ser desenvolvido de uma maneira muito especial. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. É isso que o Senhor Jesus nos traz como o primeiro e grande mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas. E veja, não é só acima de todas as coisas, é com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Isso envolve o seu ser completo, não é verdade? Não dá para ser um amor, um relacionamento só de emoção. Precisa ser algo de entrega completa ao Senhor. Precisa ser algo que nasce do coração, compreendendo que de fato Deus é o mais importante na minha vida. Reconhecendo que sem Ele eu não consigo produzir absolutamente mais nada. Ou tudo que eu consiga produzir sem Ele, de fato não vai ter um fim em si mesmo, não vai ter um propósito, vai ficar muito vazio. Mas quando eu compreendo que Deus e amar a Deus é o que eu preciso fazer em primeiro lugar, com todo o meu ser, partindo de um coração que reconhece isso, a minha vida começa a ser então transformada e ajustada, para que todas as outras áreas e esferas da minha vida de relacionamentos possam fluir. Mas como que eu mantenho um relacionamento com Deus? Simplesmente crendo que Ele existe? A palavra dele nos ajuda, dando algumas dicas importantes. E a gente já aprendeu isso, mas nós vamos reforçar. Assim como nós lemos aquele texto de 1 Tessalonicenses, que o apóstolo Paulo fala: olha, vocês já estão fazendo isso bem, mas eu preciso dizer para vocês reforçarem isso, vivam ainda mais. Nós vamos aprender novamente o que nós já sabemos, para reforçar isso no meu e no seu coração. Uma primeira atitude que eu preciso ter então para buscar a Deus nesse relacionamento é através da sua palavra. Eu preciso meditar nessa palavra. E o ano de 2024 vai ficar marcado no meu coração e no seu, porque nós reforçamos que era o ano da palavra e da oração. Você buscou a palavra? Você completou o plano de leitura do Clube da Leitura em 2024? Não vou nem pedir para levantar a mão, para não constranger. Eu quero te dar uma dica: começou de novo. A gente começou Êxodo agora, e você pode pegar aí, deixa os dias que passaram para trás, não tem problema. Mas comece a meditar na palavra. Um dos salmos mais conhecidos, que as crianças mais aprendem, é o Salmo 119, versículo 105. Alguns podem dizer de cor, mas está aí escrito, né? Lâmpada, ou melhor, nessa versão a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. O que é lâmpada então que ilumina meus passos, luz que clareia o meu caminho? A palavra de Deus. E o que isso quer dizer? O que lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho quer dizer? Simplesmente que eu não estou mais no escuro? Precisamos entender que esse
de ter a palavra de Deus como um guia, como algo que ilumina de fato, deixa as coisas claras para nós. É o que precisa mover o meu e o seu coração, precisa mover as minhas escolhas, as minhas decisões. O direcionamento que eu dou para a minha vida depende disso. Você já tomou uma decisão, como a gente chama, no escuro? Você já fez uma escolha sem saber o que vinha depois? E não estou nem falando de andar no escuro, porque andar no escuro é terrível, né? A gente sabe, se você está num breu total, você não sabe nem se o passo que você vai dar está indo na direção certa. Lá em casa, às vezes, eu levanto para tomar água. E já algumas vezes eu topei o dedão na parede do corredor. Eu achei que eu estava no rumo do corredor, mas não estava. Agora eu já vou andando assim, eu vou, né, com a mão na frente para poder... Por quê? O escuro você não consegue ver. Mas a palavra de Deus, quando é luz para o nosso caminho, lâmpada que clareia os nossos passos, ela produz segurança. Ela produz um conhecimento ou uma condição de fazermos escolhas certas. Por isso que eu preciso me relacionar com Deus através da sua palavra, porque esse relacionamento que a palavra vai me direcionar, vai fazer com que eu consiga inclusive desenvolver os meus relacionamentos interpessoais mais ajustado. A luz vai iluminar e vai clarear as minhas decisões, vai clarear as minhas escolhas frente ao que eu faço em relação a Deus e frente ao que eu faço em relação ao meu próximo. Então eu preciso dessa palavra, eu preciso andar seguro, eu preciso andar com passos firmes, sem titubear, sem ter medo. Mas eu só posso fazer isso com um relacionamento íntimo com Deus através da palavra. Senão qualquer escolha que eu fizer vai ser mero conhecimento humano. Vai ser mera escolha baseada no meu achismo ou naquilo que eu construí com base nas minhas experiências, que não são ruins, são muito boas, é verdade. Mas quando eu não olho para a palavra de Deus, eu tiro o sobrenatural e vivo só pelo natural. E viver pelo natural não é bom. Viver pelo natural, a qualquer momento você pode se frustrar. Viver pelo natural, a qualquer momento você pode pisar num buraco, você pode tropeçar, você pode dar uma topada com o seu pé numa pedra ou na parede do corredor e você vai ter um problema. Você vai trazer insegurança para a sua vida. Mas quando eu sou guiado pela palavra, eu vivo seguro. E esse relacionamento com Deus então flui, eu conheço quem Deus é, eu sei o poder dEle, eu sei o que Ele pode fazer na minha vida, e a palavra revela isso para mim de maneira muito especial. Mas tem uma outra forma de desenvolver esse relacionamento com Deus, que é através da oração. E nós já aprendemos isso, de novo, ano passado, ano da palavra e ano da oração. Você tem desenvolvido a sua vida de oração, e eu tenho reforçado isso. Você está usando esse roteirinho de oração para ajudar você a desenvolver uma vida de oração de maneira que honre a Deus, que agrada a Deus? Interessante que os discípulos, os evangelhos relatam isso, e nós vamos ver onde foi relatado no evangelho de Lucas, Lucas capítulo 11, Jesus ensinando os discípulos a orar. Eles falam: olha, não nos ensine a orar, e ele ensina a oração que mais conhecida de todos nós, que é a oração do Pai Nosso, que todo mundo sabe de cor. Mas interessante que um pouquinho para frente, depois que ele ensina essa oração, ele diz lá a partir do versículo 9, diz assim: por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e àquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. A oração abre
portas, e a oração faz com que nós nos conectemos mais nesse relacionamento com Deus, a ponto de perceber e de entender qual é a vontade dEle para as nossas vidas. É interessante a gente compreender que a oração, nesse relacionamento vertical com Deus, não é para Deus fazer as minhas vontades. Não é para Deus ser aquele pai que eu choro, esperneio, e Ele vai lá e compra o presente novo, compra o brinquedo novo. Ah, eu derrubei no chão, quebrou, eu choro, Ele me dá um novo, porque eu vou orar e vou pedir. Não é para isso. Deus não é esse pai que é conivente com o filho, no sentido de fazer todos os desejos do filho. Mas quando eu busco a Deus, e quando eu me relaciono através da palavra, que vai clarear o meu caminho, que vai clarear os meus passos, eu começo a entender e a perceber qual é a vontade de Deus para a minha vida, e os meus desejos, as minhas vontades, vão ser alinhadas à vontade do Pai. E aí sim, eu vou pedir e a porta vai se abrir. Eu vou bater e a porta vai se abrir. Sabe, eu vou pedir o que eu quiser, eu vou buscar e eu vou encontrar, porque eu estou buscando, guiado por Deus, guiado pelo próprio Pai, porque Ele vai dar aquilo que eu preciso, Ele vai dar aquilo que eu necessito, porque Ele quer o melhor para mim e para você, e nesse relacionamento vertical, eu começo a experimentar o melhor de Deus para a minha vida, eu começo a viver a plenitude da vida que Jesus disse que nós teríamos. Não porque eu vou ter tudo o que eu quero, mas porque eu vou ter tudo o que eu preciso e vou viver satisfeito com o que Deus tem dado para mim. Isso vai trazer paz ao meu coração, vai trazer tranquilidade ao meu coração, para que eu possa de fato vivenciar com os meus irmãos. Mas eu preciso buscar a Deus em oração, eu preciso me colocar diante dEle. Eu preciso buscar de forma a derramar a minha vida diante dEle como esse Pai amoroso. Eu e a Meire ontem assistimos um filme que eu sei que alguns já assistiram, aquele filme novo aí, A Forja. E foi muito gostoso assistir aquele filme. E como aquele filme fala de novo de oração, do poder da oração, de como a oração move o coração de Deus na direção de transformar o coração daqueles que a gente precisa que sejam transformados. Se você não assistiu ainda, eu indico assistir. Ainda não está disponível gratuitamente, você tem que locar ou comprar. Mas eu quero já dar uma dica, né? Um dia nós vamos fazer uma sessão de cinema aqui para assistir aquele filme junto com a igreja. Vocês topam? É muito bom. Vale a pena assistir. Porque nós precisamos aprender como Deus age. E nós só vamos aprender como Deus age se nós estivermos conectados com Ele em oração. A oração é uma ferramenta que abre a porta do nosso coração e nos deixa mais sensíveis a perceber a ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Como você tem buscado a Deus em oração? Você precisa reforçar isso. Não pode ser só aquela oração da manhã: Senhor, acordei, obrigado pelo dia. Ou aquela que você senta para comer: Senhor, de novo, obrigado pelo alimento, amém? Não. É algo que vai conectar você ao coração de Deus, para que esse relacionamento possa fluir de maneira muito mais intensa, de maneira muito mais firme. E aí esse relacionamento com Deus, esse relacionamento vertical bem ajustado, vai começar a influenciar os nossos relacionamentos horizontais, ou seja, os nossos relacionamentos com o nosso próximo. Jesus trouxe um outro mandamento, que é: ame ao seu próximo como a si mesmo. E disse: olha, esse é muito parecido com o primeiro. Porque ele está em pé de igualdade, porque uma vez que eu amo a Deus, é natural que eu ame ao meu próximo. Sabe, você já viu alguém que deseja o mal para si mesmo? Alguém que esteja com a sanidade mental em dia, porque é verdade, tem muita gente que está fora de si, e pode acontecer. Mas alguém que esteja bem, que esteja com a sua sanidade mental ajustada, você já viu alguém que quer fazer o mal para si mesmo? A gente só faz sem querer, não é verdade? Semana passada, retrasada, não sei. Eu estou com o dedo meio enfaixado aqui. Resolvi fazer uma parede lá em casa. Uma parede de drywall. Pensa num cara bom para fazer com esse negócio. A hora que eu peguei a parafusadeira, assim, que eu fui parafusar aquele perfilzinho de alumínio um no outro, escapou e já parafusei o dedo. Mas foi leve, foi tudo tranquilo. Né? Eu estava usando uma ferramenta,
que eu não estava muito habilitado para usar, mas eu me machuquei. Mas não foi por querer. Não acordei assim, hoje eu vou fazer aquela parede, hoje eu vou parafusar meu dedo só para ver o que dá. Não, ninguém quer fazer o mal para si mesmo. Você só faz sem querer. Por isso que eu preciso amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Eu preciso amar o próximo, o bem que eu desejo para mim, eu preciso desejar para o próximo. Nós vamos trazer um texto de Romanos, capítulo 12, dos versos 9 ao verso 21, que vai ajudar a gente a entender um pouquinho mais como isso precisa ser aplicado nas nossas vidas. Romanos 12, de 9 ao 21, vamos ler rapidinho, não fique preocupado. A partir do 9, o apóstolo Paulo diz assim, a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, diz assim para mim e para você. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Dicas simples, práticas muito claras, muito objetivas, para que a gente possa viver esse amor uns pelos outros, para que a gente possa amar o próximo como a nós mesmos, não é verdade? Simples de ler e de praticar. E de colocar em prática tudo isso todos os dias. E de colocar em prática o perdão, que não é para ser 7 vezes, mas é para ser 70 vezes 7 todos os dias. Como que eu vou viver então essa unidade, essa comunhão, esse relacionamento com o meu irmão, se eu não vou conseguir colocar isso em prática? Lembra do primeiro ponto? Relacionamento com Deus. É o que vai produzir isso em você. Você por você mesmo não consegue fazer isso. Mas o Espírito Santo de Deus, que habita em você e que transformou você numa nova vida, vai guiar você a poder cumprir todos esses exercícios, todas essas qualidades, todos esses adjetivos, para que você possa viver de fato em paz. Dedicar uns aos outros com amor fraternal, preferir dar honra uns aos outros? Será que é assim? Será que é tão simples? Mas como eu vou dar honra para ele? Eu estudei, eu me formei, eu fiz pós-graduação, ele mal sabe ler. Ele é que tem que me honrar, porque eu sou melhor, porque eu tenho mais capacidade. Como que eu vou honrar quem trabalha comigo numa atividade muito inferior à minha? É ele que tem que me honrar. É o fluxo natural das coisas, não é verdade? Mas diante de Deus não é assim. Diante de Deus, esse relacionamento de amor precisa estar baseado na mesma atitude de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não julgou que o seu ser Deus era algo que devia apegar-se, mas ele humilhou-se a si mesmo,
se fazendo como um de nós, homem. E ainda se encontrando na figura humana, ele se colocou numa posição de servo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Você só vai conseguir amar o teu próximo quando a nossa atitude, quando a minha atitude, quando a sua atitude for a mesma de Cristo Jesus. Mas eu posso começar a praticar esse amor fraternal. Eu posso começar a praticar esse amor a partir de pequenos gestos, a partir de coisas do dia a dia, do cotidiano. Quando você se coloca à disposição para ajudar alguém, para ajudar um vizinho, para ajudar alguém no seu trabalho, puxa, ele está com dificuldade de preencher aquela planilha, ele está com dificuldade de exercer aquela atividade, ou de carregar aquele monte de coisa que ele tem que carregar, deixa eu ajudar ele um pouquinho. Quando eu faço pequenos gestos, quando eu sou capaz de parar o meu trajeto para ajudar alguém que está necessitado na rua, que o carro falhou e furou o pneu e não sabe trocar o pneu. Quando eu estou disposto a olhar para o vizinho do lado e percebo que ele está com uma necessidade, e eu posso oferecer ajuda. Quando dentro de casa eu posso ajustar o meu compromisso com quem convive comigo. Ah, isso não é função minha, isso é função sua, esse papel seu, eu vou para a minha, né? Puxa, a gente pode desenvolver através de coisas simples. O problema é que muitas vezes a gente vincula a ação da pessoa à pessoa, a atitude à pessoa. Para que eu possa me relacionar com esse amor fraternal e amar o próximo como a mim mesmo, eu preciso compreender que a atitude que ele tem, que muitas vezes não me agrada, não pode se confundir com quem ele é. Que todos nós somos amados por Deus. Todos nós somos algo especial para Deus. Porque Ele foi capaz de dar o seu próprio Filho por cada um de nós. Até por aquelas pessoas que você não gosta. Ou que têm atitudes que você não gosta. Mas é esse amor que vai mover vai nos guiar. E o versículo 21 diz: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Sabe quando dá aquela vontade de retribuir na mesma moeda? Aquela coisa assim, bateu, levou, né? Não. É nessa hora que eu tenho que falar assim, eu preciso agir diferente. O texto dá vários exemplos de como a gente precisa fazer isso. O texto dá vários exemplos sobre amar o inimigo, não retribuir o mal. Como eu e você temos agido? Esse amor fraternal tem de fato guiado a minha vida e a sua vida de maneira especial, a não deixar que o mal vença, ou que aquela coisa natural nossa da ira aconteça e você coloque tudo para fora. Que Deus possa nos guiar, que Deus possa nos mover a termos corações puros, corações que vão de fato ser guiados pelo Espírito Santo, nesse relacionamento com Deus que vai impulsionar a nossa atitude para com o nosso irmão. Mas nesse movimento de amar a Deus e de amar o próximo, a gente compreende que existem frutos que são gerados por esses relacionamentos. Nossos relacionamentos como discípulos de Jesus. Nós podemos exemplificar com o que Jesus traz ali em Lucas capítulo 6, verso 43 até o 45. Vai aparecer aí para você que Jesus diz assim: nenhuma árvore boa dá fruto ruim, e nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro, ou melhor, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Pois a boca fala do que está cheio o coração. Você quer olhar para alguém, quer tentar identificar se alguém tem um relacionamento bom com Deus e com os seus semelhantes? E quando eu estou falando alguém, não é para você ficar olhando de lado não, tá bom? É para você olhar para você mesmo. Olha assim, para dentro de você, se você conseguir, vira o máximo possível a cabeça para você mesmo e tenta encontrar em você frutos bons. Quais são os frutos que você está produzindo?
Porque não tem como uma árvore boa produzir frutos ruins. Você já comprou laranja? Laranja é o que mais fácil de acontecer. Você vai no mercado e aquela laranja está vistosa, né? Bonita, amarelinha. Você fala, acertei. A hora que você chega em casa, descasca, está seca. Seca. Não tem caldo. Mas por fora estava tão bonito, não é verdade? Como que eu e você estamos por dentro? Como é o nosso fruto? Como fruto do meu relacionamento com Deus e do que eu digo que amo o meu irmão, está sendo produzido? Quais são as evidências de um bom fruto? E é claro que aqui a gente vai trazer uma referência ao fruto do Espírito, relatado lá em Gálatas. O que o fruto do Espírito produz? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Uau! Quando você olha para dentro de você, você está enxergando isso tudo? Porque não dá para ser um fruto capenga. Essas qualidades do fruto, elas não funcionam sozinhas. É um único fruto que produz amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Interessante que quando o apóstolo Paulo ensina isso, a palavra de Deus nos ensina isso, ele diz, olha, contra essas coisas não tem nada, não tem lei, não tem nada que proíba você de fazer isso. Porque é fazer o bem, produzir frutos de um relacionamento saudável com Deus e com as pessoas. Sabe, eu e você, nós colhemos o que nós semeamos. Nos relacionamentos é a mesma coisa. O texto de Gálatas 6, versículos 7 a 10 diz assim: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, de carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá para a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o quê? O bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Ou seja, tem que perseverar ainda. Fazer o bem não é fácil. Fiz o bem e estou de boa. Não, eu preciso perseverar, eu não posso desanimar de fazer o bem, de semear o bem. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Por isso que a gente precisa falar de unidade de comunhão. Por isso que a gente tem que falar disso entre nós. Porque também acontece entre nós. Nós precisamos semear esse bem. Não dá para eu semear ódio e querer colher amor. Não dá para eu semear discórdia e querer colher harmonia. Não tem como. Não tem como eu semear tristeza e querer colher alegria. Não funciona. Depende da atitude do seu coração. Depende da atitude do que você está produzindo. Você já entrou num ambiente que estava um clima pesado? Aí de repente você começou a tentar quebrar aquele gelo, a tentar trazer algo mais amoroso, e aquele clima começou a mudar e começou a ser transformado? É esse tipo de experiência que eu e você precisamos produzir. Onde eu e você estivermos, o ambiente tem que ser melhor. Porque eu e você somos discípulos de Jesus. Porque eu e você desenvolvemos relacionamentos saudáveis com Deus e com as pessoas, e buscamos na palavra a base para isso. Por isso eu vou semear o bem independente do que aconteça. As pessoas podem estar me criticando, as pessoas podem estar zombando, as pessoas podem estar me desacreditando, mas eu vou semear o bem, e vou continuar firme e perseverante, eu não vou desanimar, porque eu sou guiado pela luz que clareia o meu caminho, pela lâmpada que ilumina os meus pés. Eu sou guiado pela convicção do Espírito Santo no meu coração, e sei que o que Deus espera de mim e de você, é que a gente viva essa unidade dentro do corpo de Cristo, amém? Por isso nós não vamos desanimar, por isso nós vamos seguir firmes, por isso que mesmo com tantas ou muitas ou poucas pessoas dizendo o contrário, nós vamos persistir, porque eu sei em quem tenho crido,
Estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final, ou até o dia de Cristo Jesus, até Jesus voltar. Eu não vou desanimar, você vai? Eu não vou parar, você vai? Eu não vou desistir, você vai? Então nós vamos seguir juntos, nesse propósito de crescermos, não importa o que aconteça, amém? Eu quero que você baixe sua cabeça, que você feche seus olhos, que você pense em como está a sua vida, como está o seu relacionamento com Deus, como está o relacionamento com o próximo, como você tem frutificado a partir desses relacionamentos. Muitas vezes a gente acha que a gente não é capaz de fazer isso, e é muito difícil, porque nós temos um perfil de vida diferente, nós temos uma característica diferente, um temperamento muito diferente. Mas sabe, a palavra de Deus nos diz que Deus é que supre o que nós precisamos. 2 Coríntios diz que aquele que semeia pouco, colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, colherá fartamente. Mas nesse mesmo texto, o texto nos diz que é Deus quem supre a semente. Se você se acha incapaz, ou se você não se acha preparado para entregar a sua vida de maneira completa, para servir, para viver essa comunhão, eu queria desafiar você a buscar ainda mais o seu relacionamento com Deus, porque Ele vai suprir você de tudo que você precisa. Aquilo que é muito difícil para você, para Deus não é impossível. Aquilo que é muito complicado para você, Deus é capaz de ajustar. E não espere que Deus mude os outros. Diga para Deus: Deus, eu estou pronto para o Senhor mudar em mim, a começar em mim. Você lembra de uma canção antiga que a gente cantava? Começar em mim quebra corações, para que sejamos todos um, como o Senhor é em nós. Que essa seja a sua oração. Senhor, começa em mim, quebra o meu coração, tira de mim a angústia, tira de mim a tristeza, tira de mim o sentimento de inquietude, tira de mim o sentimento de incapacidade, tira de mim aquilo que muitas vezes produziu desconfiança no meu coração, que produziu uma desilusão, um desgosto, uma tristeza. Tira de mim, Senhor, tudo que não reflete um bom fruto de um bom relacionamento com o Senhor. Eu quero aprender a viver em paz com o Senhor e com os meus irmãos. Eu quero aprender a viver essa comunhão que vai frutificar para a honra e glória do nome de Jesus. Essa comunhão que vai frutificar para uma igreja forte, unida, que cresce e que vive essa mutualidade do uns aos outros, e vive esse amor fraternal uns aos outros, que deseja dar honra muito mais para o outro do que para si mesmo, mas que nisso tudo o nome do Senhor é honrado e glorificado. Diga para o Senhor: Senhor, usa a minha vida nesse processo todo. Eu não quero ser alguém que vai assistir de longe, mas eu quero fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Eu quero fazer parte daquilo que o Senhor está transformando. E começa em mim, começa no meu coração, para que o nome do Senhor seja de fato honrado e glorificado. Nós vamos orar. Eu não vou fazer nenhum desafio para você, porque eu acredito que o Espírito Santo já está tocando no seu coração. O que eu quero pedir é que você faça uma oração sincera ao Senhor, dizendo: Senhor, eu quero, usa a minha vida. Eu não quero mais ser o mesmo, usa a minha vida, transforma, quebra meu coração, transforma tudo o que eu preciso. Senhor, obrigado.
Obrigado pela presença do Senhor. Obrigado porque nós podemos de fato ser guiados pela Tua palavra e desenvolvermos um relacionamento de intimidade com o Senhor. E esse relacionamento de amor nos transforma de tal maneira que nós vamos olhar para o nosso irmão como o Senhor mesmo olha. Nós vamos nos relacionar uns com os outros baseados nesse amor fraternal, nesse amor que vem do Senhor, nesse amor ágape, que é o amor incondicional do Senhor por cada um de nós. E nós vamos poder olhar os nossos irmãos e ver as necessidades deles, e estarmos prontos para ajudá-los em tudo que eles necessitarem, assim como eles também vão nos ajudar. E nessa mutualidade, nessa unidade, nessa comunhão, nós vamos de fato produzir frutos que vão manifestar a glória do Senhor. Esse fruto do Espírito que vai ser produzido dentro de nós, vai transformar a nossa maneira de viver de tal forma, que essa luz que é a Tua palavra, que clareia os nossos pés, que ilumina o nosso caminho, vai transbordar de nós e vai alcançar outras vidas e outras pessoas. Esse mesmo amor que nos une vai transbordar de nós e também vai alcançar outras pessoas. Ah, Deus, que esse seja um lugar de cura, que esse seja um lugar de restauração, que esse seja um lugar de relacionamentos que estavam quebrados sendo restaurados, que esse seja um lugar onde vidas estavam perdidas, mas agora vão se encontrar e vão encontrar o Senhor. Gente que vivia sem motivação e sem razão para viver, vai encontrar a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Vai encontrar a verdade que liberta, que é o Senhor Jesus. Vão conhecer esse Filho precioso, que traz liberdade para cada um de nós, e que traz vida plena e vida abundante, mas isso vivido a partir da nossa unidade como igreja. Louvado e engrandecido seja o Teu santo nome. E assim que nós oramos, Pai, crendo e reconhecendo que estamos nos entregando ao Senhor, com tudo que temos e com tudo que somos, para que o Senhor nos use para o louvor da Tua glória. E assim nós oramos, no precioso nome de Jesus. Amém. Amém.